Olá, no programa de hoje você acompanha uma entrevista com o presidente nacional do PMDB, senador Waldir Raupp, com o presidente estadual da legenda, Ezaquiel Nascimento, e com o senador da República, Valdemir Moca. Confira a seguir. O senador Waldir Raupp, presidente nacional do PMDB, esteve em Campo Grande participando do congresso estadual promovido pelo Diretório Regional. Aqui ele disse qual era a situação do partido no contexto nacional. Acho que o PMDB vive um bom momento. Nós elegemos nas eleições passadas para prefeitos e vereadores mais de 1.200 prefeitos. Hoje ainda temos 1.175 prefeitos, mais de 8.500 vereadores, quase 200 deputados estaduais, 78 deputados federais, 20 senadores, a maior bancada disparada no Senado Federal, e elegemos o vice-presidente da República. Acho que foi uma coisa muito importante, porque há 20 anos que o PMDB não chegava à presidência da República. A última vez foi ainda no colégio eleitoral com Tancredo Neves, que não tivemos a felicidade de ter o Tancredo governando o país, mas assumiu o vice, que também era do PMDB, José Sarney, que foi importante também porque fez a transição democrática. O Sarney elegeu logo após a sua posse, ele elegeu 22 governadores do PMDB. Eu digo ele porque, com o plano cruzado naquela época, que foi muito importante, não teve o sucesso no final, mas no primeiro momento foi importante, elegeu 22 governadores e também a maior bancada na Câmara e no Senado. Então, de lá para cá, o PMDB cresceu por um lado, mas não se formou uma liderança nacional para disputar as eleições presidenciais. O Ulisses Guimarães, naquele momento, não tinha ainda viabilidade eleitoral e não chegou à presidência da República. E de lá para cá, o PMDB aí ficou patinando aí esses mais de 20 anos. E agora nós voltamos à presidência, não na cabeça, mas com a vice-presidente da República, que é o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, que está licenciado agora, por isso eu estou assumindo interinamente, mas vai ser uma interinidade longa, de 2 anos, de mais de 2 anos, que foi prorrogado agora até março de 2013. Portanto, daqui a 2 anos, vamos ter convenções para eleger o presidente nacional e os presidentes estaduais. Então, eu acho que esse momento, o PMDB tem que aproveitar esse momento que tem a vice-presidência da República, que tem um número expressivo de prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, para, na eleição do ano que vem, 2012, aumentar esse número. E já com foco também nas eleições de 2014, aí lançando mais candidatos a governadores, se possível lançar preparar daqui até lá, que há tempo a preparar, um candidato a presidente da República, que seja ele o Michel Temer, que é o nosso vice-presidente hoje, o Sérgio Cabral, que está sendo um grande governador do estado do Rio de Janeiro, foi reeleito e está resolvendo um problema crônico de segurança pública no Rio de Janeiro, e eu falei para ele, quando ele se elegeu, ainda no primeiro mandato, que se ele resolvesse o problema da segurança no Rio, ele seria um forte candidato a presidente da República. Então, eu acho que isso pode acontecer. O PMDB era até bem pouco tempo um grande partido, tinha nomes para disputar a presidência da República, tinha uma grande bancada e, repentinamente, ele continua com a grande bancada, mas parece-me que perdeu o apetite de disputar principalmente a presidência da República, passando a condição de coadjuvante. Mas esse foi o erro do PMDB, e eu tive a oportunidade de falar em alguns pronunciamentos em convenções nacionais de que o PMDB, até o momento, não tinha se preocupado em projetar uma liderança nacional. Então, agora nós temos o Michel Temer, que já podemos dizer que é uma liderança nacional, que já está ocupando a vice-presidência da República. E, da mesma forma, tem que fazer com o Sérgio Cabral, tem que fazer com outros governadores, para projetá-los a nível nacional, para não ter apenas um nome. De repente, é bom ter 2, 3, o PSDB, por exemplo, não chegou a presidente da República, mas por 2 vezes, quer dizer, chegou a presidente da República 2 vezes, e nas outras 2 eleições, ele também esteve muito próximo de chegar, que disputou, inclusive, o segundo turno. Então, um partido que sempre preparou liderança. Hoje, no PSDB, tem o José Serra, tem o Geraldo Alckmin, que os dois já disputaram a presidência, tem o Aécio Neves, que é uma liderança emergentíssima dentro do PSDB, e o que falta no PMDB é isso. O próprio Lula me falou um dia,
numa viagem que nós fizemos a Cubirras, para inaugurar uma ponte binacional na divisa do Acre com a Bolívia, e ele falava no corredor do avião, de pé, conversando com os senadores e os deputados do PMDB, disse, olha, o único erro do PMDB é não preparar uma liderança nacional. O PMDB nunca se preocupou em preparar uma liderança nacional. Ele estava citando o exemplo dele mesmo, que disputou 3 vezes a presidência da República, na 4ª vez chegar à presidência da República. Mas o Lula foi criado, foi forjado dentro do PT, né, para projetá-lo para ser presidente da República. É isso que está faltando no PMDB. Então, se o PMDB disputar 1, 2, 3, mas formar uma liderança nacional, ele vai chegar à presidência da República. Isso aconteceu com o Brizola também. O Brizola dentro do PDT. Ele não chegou, mas o PDT criou uma liderança nacional. O partido hoje está melhor preparado? Com certeza absoluta, e vai se preparar mais ainda. Essa cruzada que nós estamos fazendo, né, em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, no sentido de incentivar os diretórios regionais, estaduais, os diretórios municipais a fazer novas filiações, buscar lideranças para o partido, lançar chapas cheias para vereadores em todas as cidades brasileiras na próxima eleição, de preferência lançar candidaturas próprias em todas as cidades brasileiras. Também essa tem sido a nossa orientação. Eu não tenho nenhuma dúvida que com essa campanha, com essa cruzada que nós estamos fazendo, o PMDB, no ano que vem, vai estar muito mais forte do que está agora. Já é um partido forte, mas no próximo ano será muito mais forte do que já é hoje. E qual tem sido a contribuição do PMDB de Mato Grosso do Sul, senador? Olha, o PMDB do Mato Grosso do Sul tem orgulhado muito, né, o nosso PMDB nacional, porque há 20 anos comanda a prefeitura da capital, Campo Grande. Já vai para 8 anos comandando também o governo do estado. Temos 28 prefeitos, acho que deve dar em torno de mais de 30% das prefeituras, numa quantidade grande de partidos que tem hoje, né, todos os estados. O PMDB comanda mais de 30% das prefeituras do Mato Grosso do Sul. Temos também um número expressivo de vereadores, temos 5 deputados estaduais, 3 deputados federais, um senador da República, é o nosso colega, o Moca, e aí, como já falei, a prefeitura da capital e o governo do estado. Então, um partido que tem todas essas lideranças, não é? Se em todos os estados do Brasil nós tivéssemos a quantidade de políticos que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, o PMDB hoje estaria muito maior do que está. Então, nós vamos fazer aqui um apelo aos nossos líderes maiores, ao nosso querido governador André Putinelli, ao Nelson Trade, que é o prefeito de Campo Grande, e a todas as lideranças políticas, Isaqueu, que é o nosso presidente regional, que, por sinal, vem fazendo uma grande gestão frente ao PMDB do Mato Grosso do Sul, que vai servir de modelo para o Diretório Nacional, para os diretórios estaduais e para os municipais de todo o Brasil, porque é um exemplo de governança partidária o que o Isaqueu vem fazendo com o seu diretório aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a nossa orientação é para que, já que nós temos o governador, temos o prefeito da capital e temos um número expressivo de prefeitos e vereadores, que a gente possa aumentar, ampliar, não é, as nossas prefeituras e também as nossas vagas de vereadores na próxima eleição, e que 2014 também, que o tempo passa muito rápido, a gente possa voltar a eleger o governador, voltar a eleger o prefeito da capital, ampliar o número de prefeituras e de bancadas de vereadores em todo o estado. Já que o senhor mencionou, que tipo de gestão está sendo realizada pelo presidente Isaqueu Nascimento? Olha, a organização, eu já pude visitar todas as salas do diretório regional e eu não conheço nenhum. Em Rondônia, nós estamos agora construindo a nossa sede própria. Eu, como presidente regional, que fui até pouco tempo atrás, agora estou licenciado porque assumi a direção nacional, eu iniciei também um prédio de 2 pavimentos, de 1.000 e poucos metros quadrados, para o diretório regional de Rondônia, lá em Porto Velho. Devemos inaugurar por volta do mês de junho, julho deste ano, mas até então não tínhamos uma sede própria. E a maioria dos estados não tem, a maioria dos estados paga o aluguel. A grande maioria, deve ter uns 2, 3 só no país que tem sede própria, como tem aqui no Mato Grosso do Sul. E é uma sede invejável, né? Um prédio maravilhoso, com salas amplas, com móveis modernos, com computadores, com centro de processamento moderno, que pode se comunicar com o estado todo e com o Brasil. Então, Isaqueu está de parabéns pela gestão moderna que vem fazendo diante do Diretório Estadual do Mato Grosso do Sul. O senhor acha possível a manutenção do PMDB no poder, ou seja, no comando da Prefeitura de Campo Grande a partir de 2012? Eu acho possível. Você viu que a reeleição do André foi né, diz que não existe eleição fácil, né, mas foi tranquila.
a reeleição do prefeito Nelson também. Então, quem já está comandando tem mais facilidade de permanecer no poder, né? E a democracia é bom por isso, que dá alternância, mesmo dentro do partido, ela alterna. Agora vem outro candidato a prefeito, daqui a 4 anos vem outro candidato a governador, mas a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa orientação é que o PMDB lance, com o apoio do prefeito, com o apoio do governador, lance candidatura própria aqui em Campo Grande também. As lideranças locais, presidente, estão unidas? Pelo que eu pude perceber nesse primeiro momento, estão unidas, né? É claro que tem toda a administração tem um leque de alianças, né? Assim como o governo federal é eleito com vários partidos, o governo do estado também, o prefeito, mas eu acho que tem que saber diferenciar isso aí, já que o partido está governando neste momento a prefeitura de Campo Grande, acho que deve continuar. Os aliados vão entender, porque se eles estivessem no poder, dificilmente eles iriam abrir mão para o PMDB. Então, já que o PMDB que está no poder neste momento deve continuar com candidatura própria. O senhor é contra ou a favor da aliança no primeiro turno? Eu acho que um partido como o PMDB não pode deixar de lançar a candidatura própria. Eu sou a favor das alianças no segundo turno. O que a maioria dos municípios estão fazendo, onde tem segundo turno, é lançar. Os partidos podem lançar, a democracia livre, aberta, pode lançar os seus candidatos no primeiro turno e façam aliança no segundo turno. Então, eu entendo que uma aliança é importante para governar, não existe. Se você não faz aliança no primeiro, tem que fazer no segundo. Se não faz no segundo, tem que fazer no terceiro, eu chamo de terceiro turno, porque para governar, muitas vezes, para governar, para compor maioria nas câmaras de vereadores ou nas assembleias legislativas e também no Congresso, é necessário que se faça composições. Isso eu sou plenamente favorável, né? Mas deixar de lançar candidato, eu acho que para o partido não é bom. Então, e a reforma política, senador, ela é fundamental para disciplinar a aliança? Até porque na reforma, um dos pontos que é certo, consensuado já, é o fim das coligações proporcionais. Então, já que vamos ter o fim das coligações proporcionais, cada partido vai ter que se virar e lançar as suas nominatas, né, de candidatos sem alianças. Então, isso, principalmente num município que tem segundo turno, então seria bom que no primeiro turno, né, o PMDB também lançasse candidatura própria. O senhor é a favor do Distritão, proposta pelo presidente licenciado Michel Temer? O Michel lançou essa proposta, eu ainda não tinha uma opinião formada, mas entre a lista fechada e o Distritão, eu seria mais favorável ao Distritão, porque a lista pode voltar aquele caciquismo político, e aí a disputa iria se dar dentro do diretório, dentro das convenções, uma disputa talvez muito ferrenha para ver quem vai ficar na cabeça, porque a chance de quem está em primeiro, segundo, terceiro, né, da lista, aqueles que ficarem em quinto, sexto lá, dependendo do estado, passa a ter chance zero de se eleger. Eu acho que não seria muito democrático o voto em lista, ele seria mais uma imposição, e talvez o Distritão fosse um pouco mais democrático. O Distritão não beneficiaria quem tem dinheiro? Agora, também. Talvez o distrital misto, que é uma discussão também, exemplo da Alemanha, que é o distrital misto, por exemplo, lança alguns candidatos pelas regiões, para os distritos menores, e lança uma fatia de candidatos pelo distritão, que seria pelo Estado, né? Talvez fosse mais democrático ainda, porque o candidato gastaria menos, queria disputar dentro da sua base eleitoral, não precisaria gastar para disputar uma eleição do Estado todo. Então, o distrital puro, que seria só nos distritos, dividiria o Estado, se tem 8 cadeiras, dividiria o Estado em 8 distritos. E aí os partidos lançariam os candidatos nesse distrito. A eleição ficaria muito mais barata, porque ficaria restrita àquele distrito. Elegeria um representante por cada distrito, ou 2, se for o caso, né, se não puder dividir pelo número de cadeira. Esse talvez fosse a forma mais democrática. E aí poderia se instituir o financiamento público de campanha. Aí seria 100% democrático, porque todos iam ter o mesmo dinheiro para fazer campanha e o disputar dentro do mesmo universo do colégio do distrito. E qual é o pensamento da maioria no Congresso Nacional? Não tem consenso. O PT quer o voto em lista, o PMDB quer o distritão,
Alguns partidos pequenos não querem nada, querem continuar do jeito que está bom para eles. Então, esse consenso, principalmente na Câmara, que é um universo maior, são 513 deputados federais, está muito difícil de acontecer. Eu acho que a reforma vai sair fatiada. Lamentavelmente, infelizmente, seria muito bom que a gente pudesse aprovar uma reforma profunda nessa área eleitoral, mas a tendência é sair uma reforma fatiada, com apenas alguns itens das propostas que estão sendo apresentadas no Senado e na Câmara.